Um tema extremamente complexo, eu sei que tem muitos profissionais da saúde assistindo, é muito bom porque eles vão testar como é que caminha o raciocínio. Pouca gente entende da fisiopatologia do câncer, muita gente se propõe a tratar o câncer, mas pouca gente entende da fisiopatologia. Não tenha dúvida, o maior problema que nós temos no Brasil é a ignorância sobre a saúde. Quando você tem o conhecimento, você enfrenta a doença de uma forma totalmente diferente. Quando você não entende nada sobre a doença, fica para você uma doença misteriosa e você fica à deriva, dependendo de todo mundo. E você tem que ser o responsável, o capitão do seu navio, para cuidar disso aí, nessa caminhada, você que já foi diagnosticado com câncer, nessa caminhada de mais ou menos um ano, que é um pouco complicada. As possibilidades se multiplicaram. Quando eu apresentar para você uma nova visão do câncer, as possibilidades de prevenção, de prognóstico, de tratamento também vão mudar. Em 2002, eu escrevi um livro sobre câncer de mama, prevenção e tratamento. Publicamos um livro, não é simplesmente um artigo, é um livro. Isso tem o quê? Tem 17 anos que eu publiquei um livro sobre câncer de mama. Então, apesar de eu ser cardiologista, nutrólogo, eu procuro estudar a medicina toda e, dependendo da minha habilidade de autodidata que eu tenho, isso aí, o céu é o limite, vocês vão ver aqui nessa discussão. Eu gosto de dizer o seguinte, nós temos tempo, mas não temos todo o tempo. Eu quero que você entenda que quando você fala de família, eles sentam na mesma mesa e comem a mesma comida. Então, muita coisa que você pensa que é genético, na realidade é familiar. Você tem na literatura mostrando pessoas que têm polimorfismo genético para câncer de mama, mulheres, mas que vivem numa família onde não existe, o alimento é saudável e não existe outras pessoas, a chance é muito pequena de desenvolver câncer. Agora, se tem aquele mesmo problema genético, mas vive numa família onde tem vários cânceres, ou seja, a comida não está errada, ela também tem um risco muito grande. Então isso é muito importante você entender. Muita coisa que você acha, como leigo, que é genético, na realidade é familiar. Eles têm mais ou menos a mesma genética, mas eles também têm os mesmos hábitos, a mesma forma de se alimentar. E muitas vezes as consequências estão no estilo de vida e na alimentação, e não propriamente na genética. A genética não controla a biologia. Eu sei que é difícil para muitos de vocês escutar isso, porque desde 2003, quando foi publicado o genoma humano, esperava-se que o ser humano teria 120, 140 mil genes. Nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 54 mil genes. Quer dizer, então esse arroz era para ser mais complexo que a gente. Isso mostra que quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Que coisa bonita de escutar, né? E com isso é o seguinte, você não é refém da sua hereditariedade. Você pode ter uma mãe, uma avó que morreu de câncer de mama, uma mãe que morreu de câncer de mama, uma irmã mais velha que morreu de câncer de mama, você pode ter o BRCA1/2 com polimorfismo genético, ou seja, você tem tudo para ter câncer de mama. Mas se você cuidar da sua alimentação e do seu estilo de vida, a chance de você desenvolver câncer de mama é quase zero, para você ter uma ideia. Tanto é que a nossa genética, os geneticistas mostram que nos últimos 10, 20 mil anos não houve nenhuma mudança substancial no DNA do ser humano, para você ter uma ideia. E se você for observar o câncer em 1900 nos Estados Unidos, 3% das mortes era por câncer. Em 2000, 24% das mortes foi por câncer. Bom, a genética não mudou, é a mesma. E esse aumento de 8 vezes entre 1900 e 2000. Infelizmente, os resultados, a mortalidade continua aumentando.
Eu sei que muitos de vocês aí, médicos, estão dizendo, mas a mortalidade do câncer diminuiu. Não é verdade. Não é verdade. Isso é estatística fraudulenta. Porque se você vê como que determina a mortalidade por câncer, é assim. Se você tem câncer e não morreu em 5 anos, se você morrer com 5 anos e 1 mês, eles vão dizer que não foi câncer. Porque o câncer com 5 anos, entre aspas, foi curado. Como hoje nós conseguimos fazer diagnóstico mais precoce, a pessoa vive mais tempo com câncer e completa os 5 anos e dá a entender que é curado. Se ele morrer com 5 anos e 1 dia, aquilo lá não cai na estatística de câncer. Cai na estatística que o câncer foi curado. Então isso é um engano. Nós todos estamos sendo enganados com isso. Mas se você vê os dados da American Cancer Society publicados, mostram que mesmo nos últimos 5 anos as drogas melhoraram. Não é verdade. Os dados da American Cancer Society, publicados de 2013 a 2017, mostram que não só o câncer está aumentando na sua incidência, aumentou nesses 5 anos 1,7%, e a morte por câncer aumentou 3,4%. Ou seja, a morte por câncer está aumentando 2 vezes mais do que o câncer propriamente dito. E não é Laí Ribeiro falando isso. As pessoas que realmente se dedicam ao estudo do câncer, que não estão interessados em faturar a indústria do câncer, que é um problema muito sério, todos convergem para esse mesmo processo, que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial, que quando a célula não consegue mais utilizar o oxigênio, ela tem que mudar para um metabolismo anaeróbio com produção de ácido lático. E isso desestabiliza o genoma. Então cria-se uma instabilidade genômica. E essa instabilidade genômica leva à mutação. Então a parte genética do câncer não é a causa primária. A parte genética do câncer é secundário, é um processo metabólico. E quando você dá espaço para trás e vê que o processo é metabólico, ao invés de ser genético, as interferências que você pode fazer são inúmeras e sem efeitos colaterais. E cada vez mais mostra o valor de uma alimentação saudável, que é difícil de ter hoje. Não é que você está na mesa, eu tenho isso. Não, você precisa ver onde é que essa alimentação veio. Ela é natural, ela é local, ela é sazonal, entendeu? Ela não usar o agrotóxico, tudo isso conta. E, infelizmente, quando você usa agrotóxico, o que acontece? Além do alimento ficar contaminado com agrotóxico, o agrotóxico mata a micorriza que está no solo, que são os fungos que vão preparar os minerais e as vitaminas para serem absorvidas pela planta. Então, como não tem micorriza mais, porque o agrotóxico matou, o alimento é pobre. Apesar de eu estar comendo tomate, ingerindo tomate, ingerindo isso, aquilo, apesar de no livro falar que tem isso, na realidade não tem. Então, por melhor que você escolha a sua mesa, se ela não for orgânica, e orgânica de verdade, não é só de selinho, não, é de verdade, tem que ser, você sabe que no Brasil tudo tem problema, se ela é orgânica, aí você está fazendo uma prevenção contra o câncer. Mamografia não é prevenção de nada. Mamografia é detecção. E assim mesmo se detecta muito mal. Nos países de primeiro mundo, vamos pegar os Estados Unidos, que eu conheço bem, lá se recomenda fazer mamografia depois dos 50 anos e de 3 em 3 anos. Por quê? Porque a mamografia tem uma radiação que eu calculei, ninguém me ensinou não, eu calculei. A radiação de uma mamografia é mais ou menos 150 vezes a radiação de um raio-x de tórax. Mesmo as mamografias mais modernas, que dizem que tem uma radiação menor, recentemente, há 3 semanas atrás, foi publicado um paper mostrando que o resultado é até pior. Então não fica nessa expectativa que você está fazendo prevenção com mamografia. Não é verdade. Eu recomendo que você faça, se você quiser fazer mamografia, fazer depois dos 50 anos. Então aqui no Brasil você tem moça de 25 anos que faz mamografia todo ano. Tá bom? Eu chegaria a dizer, pelos trabalhos que tem, não é a minha experiência, que se ela fizer 10 anos seguida, pode correr o risco de ter câncer de mama pela mamografia. E eu falo isso e tem lugar. Eu tenho
publicação científica para dar suporte ao que eu estou falando. Agora, a indústria da mamografia não deve estar gostando de escutar o que eu estou falando. Vamos pegar o PSA. O PSA é um exame pobre para detectar câncer. Quem falou isso não fui eu, não. É o Dr. Adjen, que é o cara que inventou o PSA. E no fim da vida dele agora, em 2010, ele faz uma reportagem no New York Times, da Universidade de Arizona, no estado de Arizona. Ele faz uma reportagem no New York Times, em 2010, dizendo o seguinte: PSA é um péssimo exame para detectar câncer. Eu vou te dar o número que ele dá. PSA só detecta câncer em 3,8%. Você está interessado no exame desse? Na minha opinião, essa é a minha opinião, um dia o PSA vai sair do mercado, porque ele confunde mais do que... Você pode ter câncer de próstata com PSA normal, você pode ter o PSA lá em cima e não ter câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite, você pode ter tido sexo no dia anterior, andou a cavalo, andou de bicicleta, o que for. Entendeu? Então esses exames não são tão confiáveis. Infelizmente, é usado o parâmetro do PSA para fazer biópsias. Então um erro vai levando a outro. Fazer biópsia, você sabe que a próstata é encapsulada, ela tem uma cápsula para se proteger. E quando eu faço biópsia, eu posso fazer 6, 12 ou 18 furos. Eu estou comprometendo a proteção que a cápsula tem. Então é outro problema, entendeu? Mas eu conheço gente que foi fazer biópsia de próstata e ficou internado 30 dias por hemorragia. Então não é o exame que vai resolver o seu problema. Põe isso na cabeça. Não é uma pílula mágica, não é um remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Isso não resolve nada. Isso só faz você gastar dinheiro. Você tem que mudar a sua qualidade de vida. Você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a comer bem, você tem que ter atividade física diária, você tem que tomar sol a pelo menos 10, 15 minutos por dia. É uma série de procedimentos. Isso aí, saúde é um legado daquilo que você faz. Entendeu? Você não pode terceirizar isso, você não pode delegar isso para o seu médico. Não. Seu médico é seu parceiro, mas você vai ter que fazer o trabalho. Você vai ter que diminuir muito a ingesta de carboidrato, porque a célula cancerígena, ela come açúcar mais do que qualquer outra coisa. Ela chega a comer 15 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Na hora que eu tiro o carboidrato, porque todo carboidrato, quando crescer, vai virar açúcar. Perguntar para um carboidrato, qual é a sua meta? Virar glicose. Todos eles viram glicose. E a glicose faz a insulina subir. Você sabe muito bem disso. A insulina, ela estimula o crescimento, ela estimula o mTOR, para os médicos que estão me assistindo. Ela estimula o mTOR e ela vai estimular a proliferação. Ela vai fazer o tumor crescer mais rápido. Então, o grande remédio está na sua alimentação, está no seu sono reparador, está na sua atividade física, está no sol, que é a helioterapia, que todo mundo tem medo do sol, tem a heliofobia, que eu chamo. Entendeu? O sol, a helioterapia é o estudo, é o uso inteligente do sol. Eu não estou falando para você ficar lá o dia inteiro torrando no sol, não. Eu estou dizendo para você fazer 10, 15 minutos diariamente. Se você mora no apartamento, você tem que sair de lá, ir lá embaixo passear, como eu faço.